Um projeto de lei que quer regulamentar a aplicação do teste de aptidão física. Será que essa é a solução? Será que vão conseguir padronizar a aplicação do TAF âmbito Brasil? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje aqui, o que está previsto nesse projeto de lei e como isso pode afetar, como isso pode ajudar você que está estudando, você que está treinando para fazer um teste de aptidão física. A notícia desse projeto de lei deu uma movimentada, deu uma aquecida no mundo do TAF e, é claro, eu não poderia deixar de trazer isso aqui no maior e melhor canal sobre TAF do YouTube. Bom, então tá aqui, a notícia saiu no R7, tá? Projeto de lei quer mudar regras dos testes físicos em concursos públicos. Entenda, notícia do dia 26 de fevereiro, hoje é dia 29 de fevereiro, notícia fresquinha, proposta apresentada à Câmara dos Deputados quer definir horários para execução dos exames e exigência de equipe médica. Esse projeto de lei foi protocolado pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, e ela quer regulamentar a realização das avaliações físicas, com proibição de testes em determinados horários e regras para investigar e identificar possíveis falhas nos processos. De posse dessa notícia aqui, eu já fui correr atrás para achar esse projeto de lei e ele já está aqui na sua tela para a gente bater os principais pontos. Eu já dei uma lida rápida, aqui são só 3 páginas, são 11 artigos apenas nesse projeto de lei aqui. Eu vou bater aqui ponto a ponto com você para você entender como isso vai te influenciar, como é que isso vai te beneficiar, essa regulamentação do TAF. Então o projeto de lei está aqui do lado, ó, 109 de 2024, do doutor Júlio César Ribeiro, dispõe sobre teste de aptidão física em concursos públicos. Artigo 1º, artigo 2º. Essa lei dispõe sobre a realização do TAF e tem como objetivo garantir segurança, transparência e equidade, que é um sinônimo de isonomia, né? Fazer o TAF nas mesmas condições de igualdade que o outro candidato. Segurança, transparência e equidade na realização do TAF, é o artigo 2º. Artigo 3º, a realização do teste físico em concurso público exige previsão objetiva no edital. Então já falei isso aqui antes no canal e vou continuar falando. O edital é a regra do jogo. Tudo o que você precisa saber sobre TAF está lá. Quais são as provas, quais são os índices, quais são os critérios de avaliação, o que pode, o que não pode, está tudo previsto no edital e tem que estar previsto de forma objetiva. Não pode abrir margem para dúvida, tá? E será necessariamente eliminatório e facultativamente classificatório, ou seja, ele é de caráter eliminatório. Existe um padrão mínimo que você tem que ser atingido no TAF para você poder prosseguir naquele concurso público. E facultativamente classificatório. Então, cada índice correspondendo a uma nota. Quanto melhor o seu desempenho, maior a sua classificação. Artigo 4º. Os candidatos deverão passar por uma avaliação médica prévia. Isso já é feito, né? Existe a etapa do exame médico, né? O exame de saúde, antes da realização do TAF. Então, a ser realizada antes da aplicação dos testes físicos. Está meio redundante aqui, né? Avaliação médica prévia a ser realizada antes da aplicação dos testes físicos, com o intuito de identificar condições médicas que possam representar riscos à saúde durante a realização dos testes. Tem que ter, isso é obrigatório, não pode faltar, tem que passar por um médico que vai te liberar ou não para realizar o teste de aptidão física. Isso vai zerar os problemas, vai zerar as fatalidades que volta e meia acontece, como aconteceu já ano passado algumas vezes e aconteceu esse ano na Polícia Militar do Distrito Federal. Não vai zerar, tá? Mas vai minimizar e muito a ocorrência de problemas de origem médica, os problemas relacionados à parte de saúde dos candidatos. Artigo 5º, a equipe responsável pela aplicação dos testes físicos deve ser devidamente treinada em primeiros socorros e equipada para lidar com emergências médicas. Então a própria equipe de aplicação, isso de repente é uma coisa que não acontece hoje em dia, não necessariamente acontece hoje em dia, mas a própria equipe que está aplicando o teste físico vai ser submetida, deve ser devidamente treinada a um curso de primeiros socorros, um curso que vai obrigar ela a saber quais são os primeiros procedimentos a realizar se acontecer alguma fatalidade ali, alguma emergência médica. Artigo 6º, o edital estabelecerá critérios de desempenho mínimos diferenciados para homens e mulheres, considerando critérios fisiológicos e etários. Então isso aí é o que já
o que já vem sendo feito, tá? Só está escrito aqui no artigo 6º, critérios de desempenho mínimo diferenciados para homens e mulheres. Então, no caso da SpaceX, por exemplo, que é a prova que eu fiz muito tempo atrás para poder ser hoje capitão do Exército. Então, o mínimo de desempenho para homens na barra fixa são 3 repetições na barra fixa. Para mulheres, é 1 repetição na barra fixa. Tem muito concurso que você tem uma abrangência maior de faixa etária. Então, cada faixa etária vai ter o seu nível de desempenho esperado. Artigo 7º. Em caso de emergência médica durante os testes físicos, a equipe de socorro deve acionar imediatamente os serviços de emergência e prestar atendimento no local. Então, reforçando aqui, né, o artigo 5º, que a equipe deve ter um treinamento de primeiros socorros para lidar com emergências médicas. A gente tem um artigo 7º aqui, que em caso de emergência eles devem acionar imediatamente os serviços de emergência e prestar o atendimento no local. Então, até que chegue, né, a assistência especializada. Então aqui, mais uma vez, reforçando o cuidado e a preocupação com a integridade física, com a saúde do candidato. O artigo 8º, aqui uma das principais demandas e uma das principais reclamações de quem faz o teste de aptidão física: será vedada a aplicação dos testes físicos entre as 10 e as 16 horas. Então, de 10 da manhã até 4 horas da tarde, não vai poder ter aplicação de teste físico, ressalvados aqueles realizados em ambiente coberto e climatizado. Então, ano passado, a gente viu aí muitos casos de TAF sendo realizados ali embaixo de um sol pesado, um clima hostil, a umidade relativa do ar baixa, um cenário nada convidativo, nada adequado, apropriado para poder aplicar um teste de aptidão física que visa mensurar, visa verificar a capacidade física daquele candidato. Esse artigo 8º aqui ele é muito importante para a gente poder ter mais segurança, ter condições mais, como ele fala aqui, equidade, ter mais isonomia na aplicação do TAF. E eu acrescentaria mais. Eu colocaria aqui, porque, na verdade, ele está olhando só a parte do sol. Mas, por exemplo, deveria ter aqui um outro artigo, ou então, de repente, um parágrafo único aqui falando sobre também a aplicação do TAF sob chuvas. Então, se estiver chovendo demais, de repente, a gente viu ano passado um TAF, se não me engano, lá em Santa Catarina, que choveu demais. A prova de 100 metros rasos foi praticamente o camarada correndo com um palmo de água. Eu acrescentaria aqui ainda essa questão de chuva, né? Não basta vedar a aplicação de 10 às 16 horas por conta do sol, que eu acho importante, mas também a questão da chuva. Se estiver chovendo muito forte, adia o TAF, coloca para o dia seguinte, para a semana seguinte, coloca para uma data que você consiga de fato atestar, fazer com que aquele candidato realize o TAF nas melhores condições possíveis, que não haja, que ele não saia prejudicado. O camarada treinou meses e meses a fio para chegar lá no TAF e ser prejudicado por causa de condições climáticas. Artigo 9º aqui, a realização do teste físico poderá ser repetida conforme expressa a previsão isonômica e objetiva do edital. Então, isso aqui também já é previsto na maior parte dos editais. Candidato que não tiver tido sucesso numa primeira tentativa poderá realizar uma segunda tentativa e tentar a sua aprovação. E artigo 10º, em casos de incidentes durante os testes físicos, uma investigação completa e imparcial será conduzida para atender às circunstâncias e identificar possíveis melhorias nos procedimentos. Então, caso acontecer algum problema aqui que gere uma repercussão maior, realizar uma investigação, um processo administrativo aqui para investigar de forma completa e imparcial aquele problema que ocorreu aqui. Então, aqui embaixo a gente tem a justificativa de cada um desses pontos aqui em cima. Eu vou disponibilizar esse projeto de lei aqui na descrição, vou deixar um link com esse projeto de lei para você poder conferir e ler com mais calma, poder tirar suas próprias conclusões aí. Eu, particularmente, achei um projeto de lei muito enxuto, né? Muito curto, muito pequeno, muito condensado. Eu acho que poderiam ter sido abordados outros pontos aqui. Eu acho que outros pontos que foram abordados poderiam ter sido um pouco mais detalhados. Então, por exemplo, aqui no artigo 4º, passar por avaliação médica prévia. Mas o que deve ter
nessa avaliação médica prévia? É exame de sangue? É exame cardiológico? Qual tipo de exame que tem que ter nessa avaliação médica prévia? Como é que vai funcionar isso? Outro ponto aqui, a equipe responsável deverá ser treinada em primeiros socorros. Existem diversos tipos de treinamentos de primeiros socorros. Eu acho que deveria ser um pouco mais detalhado o tipo de curso, o tipo de procedimento que eles devem saber fazer durante uma possível emergência médica. Esse aqui do artigo 8º, a vedação entre 10 e 16, mas deveria ter aqui também em caso de chuva, em caso de mau tempo. Outros pontos deveriam ser acrescentados e pontos que já estão aqui deveriam ser mais detalhados, ter mais, como ele próprio fala aqui, a previsão objetiva no edital. Então, assim como no edital você tem tudo o que você precisa saber sobre TAF e sobre o concurso como um todo, nesse projeto de lei aqui deveria ser um pouco mais detalhado, um pouco mais abrangente nos seus artigos aqui em relação aos assuntos sobre o TAF. Mas eu quero saber de você, você acha que isso aqui vai para frente? Você acha que isso aqui é bobagem? Tem que ser como está sendo feito mesmo e não precisa de regulamentar nada? Quero saber se você sentiu falta também de algum artigo aqui, de algum assunto que não foi abordado nesse projeto de lei. Conta para mim aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, o maior e melhor canal sobre TAF no YouTube. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!